Oi, tudo bom, pessoal? Mais uma vez, o Lauro aqui de novo, falando um pouco mais sobre R. Hoje a gente vai falar sobre algumas propriedades, ou algumas tarefas que você pode fazer no R para trabalhar com datas e para trabalhar com unindo tabelas. Então, a gente vai abordar principalmente esses dois tópicos, tá? Vamos de uma vez já compartilhar a tela aqui com vocês para a gente fazendo esses exercícios juntos, tá? Então, basicamente, vamos falar sobre união de tabelas. Eu criei aqui três tabelas diferentes. Isso aqui é um caso de dentistas, né? Então, eu tenho dentistas, eu tenho especialidades aqui, e tem uma tabela que fala qual dentista tem qual especialidade. Basicamente, o jeito que eu usei para criar essas tabelas foi criando data frames, né? Nomeados. Basicamente é isso. Vamos entrar aqui, então, dentro desse exercício, compartilhar, vou dividir tela. Acho que é mais ou menos uns 75, que ele funciona bem. E vamos lá. Dá um raio nisso aqui. Dá um Ctrl L para limpar coisa suja que tinha aqui. E vamos começar. Basicamente, eu vou copiar essas informações. O curso de R, tá, gente? Eu jogo aqui, então, todas as informações. Então, ele criou aqui as tabelas. Se eu der um view dentistas, ele vai mostrar aqui para a gente o que existe. Então, basicamente, tem o nome dos dentistas e o CRO deles, ou CREA deles, ou no caso do dentista é CRO porque é o Conselho Regional de Odontologia, tá? Se a gente fizer aqui o view e olhar as especialidades, ele mostra que eu tenho um especialista em endo, né, faz canal, esse tipo de coisa. Tem um especialista em periodontia, endodontia, né, ortodontia. Então, em orto e implante. Então, basicamente, eu cadastrei essas três especialidades para associar a cada dentista. E se a gente der um view em dentista especialidade, ele vai mostrar aqui para a gente uma relação entre dentista, basicamente o que ele está pegando aqui é o CRO do dentista, e associando a especialidade. Então, sempre os códigos, né? É uma tabela que relaciona códigos. Então, a gente vê aqui que o dentista com a carteira profissional 1, 2, 3, ele faz a especialidade 1. Mas ele também, 1, 2, 3, ele faz a especialidade 2. É um tipo de relacionamento muito comum aí nos bancos de dados. Então, vamos continuar. Então, basicamente, a informação é essa, né, dos dentistas, a das especialidades, então já passei por isso, e passei aqui pela relação entre dentista e especialidade. Como que a gente vai unir essas tabelas? A gente vai usar o comando merge, tá? Basicamente, o que ele faz? Ele faz uma união, né, da tabela aqui. Ele chama a tabela X, uma tabela Y, então a tabela X é a primeira e a tabela Y é a segunda. Então, ele vai unir dentistas com dentista especialidade. Ele vai pegar na tabela 1, que tem se a gente pegar aqui dentistas, a gente vai ver que tem um CRO, então, pelo X, né, pelo valor de X, ele vai pegar o CRO, e pelo valor de Y, ele vai pegar o código dentista. Então, o Y aqui é a tabela dente espécie. Então, esse aqui, ele vai pegar o dente espécie e vai bater com o código, desculpa, o código dentista, ele vai pegar aqui e vai bater com o CRO. Essa aqui é a ideia, e ele vai pegar todos os dados. Então, se a gente mostra os dados que estão nessa variável chamada de união, né? Então, ele vai pegar aqui o CRO, vai pegar o nome do dentista, que estão na tabela dentista, vai pegar o código, que já nessa tabela, ele vai pegar o código dessa tabela, né? E vai pegar o código especialista, que é esse aqui. Então, ele conseguiu unificar as tabelas usando o CRO como base, porque ele estava na variável X, e matou essa coluna aqui, porque ela tem os mesmos valores da outra. Então, ele uniu, de alguma forma, essa tabela, tá certo? Eu poderia também ter feito a união de todas as tabelas. Para fazer isso, eu vou pegar ali a união, que foi essa tabela recém-criada,
Vou criar ela aqui no R, só para a gente poder ver o que acontece quando a gente está juntando as tabelas. Vou dar um view também sobre a união. Então, a ideia, então essa tabela já está criada lá. Então, agora ele vai pegar a união, ele vai pegar o código da especialidade, ele vai querer colocar o nome da especialidade. Então, ele vai na tabela de especialidades aqui, e ele vai pegar esses nomes aqui, baseado nos códigos que aparecem aqui. Então, ele começou com a união, foi para a especialidade, definiu o código de especialidade como sendo o valor dentro de união, que vai identificar o código dentro de especialidade. Então, o código aqui é 1, 2, 3, 4. Então, ele vai pegar e vai bater com esses valores aqui. E vai gerar chamando aqui de tabelão, né? Vai gerar uma nova tabela que vai ter o nome do dentista, o CRO dele, esse código, que na verdade é o código da relação, né, dentista-especialidade, e vai colocar aqui a funcionalidade. Então, eu sei aqui que o dentista 4, ele faz canal, faz endo, né, endodontia. Então, a ideia é essa. A gente pode também trabalhar com strings, né, a gente concluiu a parte para a união de tabelas, a gente pode manipular strings. É muito comum, principalmente no Excel, o pessoal que usa a função esquerda e direita. Essa é uma função para você pegar trechos da string, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Vou criar uma string A, que ela é left-right, tá? Ou esquerda-direita. E vou pegar uma substring. Eu vou pegar um trecho daquela string. Basicamente, você joga aqui o nome da string que você quer manipular. Você coloca o que começa, né? O início. E coloca aqui o fim. Então, ele vai pegar as 4 primeiras. 1, 2, 3, 4. Então, pegando as 4 primeiras dessa string A, ele vai pegar left. Se eu quisesse pegar o outro lado, eu faria diferente. Usaria o mesmo substring, mas vou fazer um substring dentro da substring. A ideia basicamente é a seguinte. Eu vou pegar aquela variável, vou pegar o número de caracteres. Depois eu vou explicar um pouco sobre esse mais um aqui, mas basicamente eu pego o número de caracteres para definir da onde que vai começar. Então, ele vai começar quando a anterior acabar. Essa que é a ideia. Só que ele não começa no zero, então por isso eu tenho que colocar o mais um. E ele vai terminar quando a string terminar. O final da string. Então, a ideia é que a gente seleciona a primeira parte, tira a parte da esquerda, e vamos agora mostrar só a direita. Então, ele vai pegar o início, ao invés de pegar a quarta letra, ele vai pegar a quinta, por isso mais um. Ele vai pegar a quinta e até o final, porque ele está considerando aqui o tamanho da string. A gente pode também, acho que isso aqui eu vou passar mais por aqui, então já vou deixar ele maior, para a gente não ficar forçando a vista, né? Então, aqui, a gente pode pegar também uma outra string, dividir a string. É muito comum isso também, né? Ter um valor grande, um texto grande, por exemplo, tem 2 variáveis e tal, e aí eu quero separar, por exemplo, luz da verdade. Então, eu escolho o caractere que eu quero usar como separador, então, no caso, é essa barra, e aí ele cria uma lista, né, onde você tem um primeiro vetor que tem luz e tem verdade. No caso C aqui, basicamente, a gente está mandando separar todas as letras. Então, quando a gente não coloca nada aqui no meio, né, igual a gente colocou aqui nesse caso, ele separa letra por letra. Essa aqui é a ideia. Tem um material muito bom sobre consulta de strings. Ele é bastante extenso. Acho que a manipulação de strings, ela é toda uma área dentro do R, né? Só abrir aqui para vocês verem o que tem aqui dentro. Mas, basicamente, esse Gaston Sanches, ele desenvolveu um manual sobre manipulamento de string. Ele tem 113 páginas. Então, você vê que é bastante extenso, bastante detalhado. Vale a pena a gente dar uma olhada nisso no futuro, né? Mas, a princípio,
comando esquerda e direita usando o substring e essa atividade aqui, essa função usando o string split, ele mata muito do trabalho que normalmente é relacionado a esse tipo de manipulação. Agora eu vou falar um pouco sobre datas, né? O pacote principal que você vai encontrar para manipulação de dados é o LubriDate. Você vai ver como ele é simples e como ele vai te ajudar a manipular as datas, né? De maneira a criar tabelas mais claras, mais fáceis de fazer a análise. Quando a gente importa os dados, por exemplo, do Excel ou de algum outro lugar, muitas vezes o formato de data ele não está exatamente, ele não é formato, ele não é data, ele é às vezes ele é um fator ou às vezes ele é um caractere. Então você tem que manipular isso de alguma forma. Vou mostrar aqui os comandos básicos do LubriDate, começando aqui pelo today, né? Today, basicamente, o que ele faz? Ele pega a data de hoje. Então, se eu pedir para mostrar, né, o ano de hoje, ele vai mostrar 2017. Se eu pedir para mostrar o mês de hoje, no caso, o dia que foi elaborada essa apresentação, no dia 10. No dia 10, não, desculpa, no mês 10. Estou fazendo em outubro. E o dia que foi feito foi no dia 9. A gente consegue gerar toda essa informação a partir da data. A gente também pode querer saber o dia da semana, né, o weekday, né, por isso o WDay. Então, a gente pega o dia de hoje, manda label igual a true, porque ele vai falar, ao invés de falar um número, ele vai falar o dia, né, tipo Monday, Sunday, Tuesday, Wednesday, e aí vai. E aqui ele mostra quais que são os níveis desse fator. Semana. Começando pelo domingo. Ele pode também mostrar aqui, né, month, day. Então, ele vai falar, hoje é o dia, é o 9º dia do mês. Posso mostrar o year day, que é se a gente começar a contar do dia 1º de janeiro até hoje, então deu 282 dias. Não só trabalhando com datas, mas também com horas. Então a gente pode definir agora como sendo now, né? Existe uma função now no LubriDate. Então a gente pode perguntar que hora é agora, né? Estamos falando que são 10 horas. Qual que é o minuto? São 10 e 38. Quantos segundos? 22, então ele coloca até uma quantidade significativa aqui de casas decimais. E na prática, né, como é que a gente vai usar essas informações? A maioria das vezes, os dados contêm datas, são importados de outras bases, aquele negócio que eu tinha falado para vocês. E pegar essas informações, você precisa de colocar ela no formato de data, né? Tem que estar, tipo, na classe data. Então, vamos pegar um dia aqui, um dia especial, que é o dia 20 de setembro de 1981. Eu quero transformar isso em data. Desse jeito, é simplesmente uma string, né? Coloquei entre aspas aqui e atribuí um string. E eu vou transformar em ano, mês, dia, porque aqui está em ano, mês, dia. Se eu coloco o dia especial aqui dentro, ele já vai transformar no formato data. Se eu perguntar a classe desse dia especial, né, usando a função year, month, day, ele vai passar aqui para a gente como dado, como data. Então, a gente continuando aqui, eu vou criar um outro dia especial. O mesmo dia, 20 de setembro de 81, mas vamos criar ele usando vírgulas, usando outro tipo de formatação. Mas se está nessa ordem, ele vai entender que é year, month, day. Então, ele vai fazer isso. Criar um terceiro jeito de mostrar, colocar o month, day, year. Então, se eu coloco M, month, day, year, ele vai fazer a operação novamente da maneira correta, como a gente esperava. Criar um dia 4 aqui. O dia 4, o dia especial 4, ele vai ter quase formatação nenhuma, é basicamente um número. Mas eu consigo identificar aqui o ano, o dia e o mês. Então ele está mês
dia, ano. Então, mês, dia, ano. Se eu jogo aqui, ele já vai formatar. Eu posso transformar aquele dia, que foi gerado aqui em cima, em numérico. Então, ele gera um número parecido com o Excel, nesse ponto, né? Que as datas no Excel, na verdade, elas são referentes a um número, então é só uma questão de formatação. E no R também tem a mesma lógica. Então, eu posso transformar um número em uma data usando essa função asDate. Se a gente usar o asDate e definir a origem como sendo o dia 1º de janeiro de 1970, a gente consegue e usar esse parâmetro aqui do dia numérico, né, porque, na verdade, tem que ser um número. Então, se eu jogo esse 4.280 aqui no valor numérico, considerando essa data, então ele fala qual que é a data que esse número representa, né? Essa que é a ideia. Então é isso, gente. Expliquei um pouco sobre datas, sobre manipulação de string. E agora, vou compartilhar a tela aqui. Então agora, gente, que a gente abordou esses tópicos, no próximo vídeo eu vou falar sobre o exercício que vai precisar ser entregue na semana que vem para a obtenção do certificado. Mas continua valendo a dica. Vocês vão assistir os vídeos, vocês pausam quando vocês quiserem, vocês façam o código do lado antes de fazer o exercício, porque a gente precisa realmente treinar a codificar no R e meio que observando, vai fazendo, vamos tocar o barco dessa maneira. Então é isso, obrigado. E no próximo vídeo, então, a gente vai falar de mais conteúdo aí relacionado, ou na verdade do exercício que está relacionado a esse dia 2. Obrigado, pessoal, e até o dia 3.